Olá, minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês uma experiência que há muito tempo me acompanha. A questão das férias de professores. Quando chega essa época do ano que a gente tá mais para lá do que para cá e que as férias parece que nunca vão chegar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu joinha. E se você quer saber qual é a nossa expectativa em relação às férias, qual é a minha expectativa, a minha experiência em relação às férias de professor, continue comigo assistindo seu vídeo. Vamos lá? Então, gente, como eu falei no início do vídeo para vocês, hoje eu vim falar de um assunto que eu tenho, assim, vamos dizer, uma experiênciazinha, né? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Uma experiênciazinha. Geralmente, quando chega essa época do ano, nós professores já estamos mortos de cansados. Gente, parece assim que o nosso relógio está sabendo que as férias vai chegar e o nosso cansaço aumenta. Infelizmente, é isso que acontece. Bom, normalmente a gente tem 2 férias durante o ano, né? Como nós temos o recesso no meio do ano, que geralmente é de 15 dias, e nós temos as férias quando termina o ano letivo. Acontece que quando a gente tem esse recesso no meio do ano, quando a gente está começando a descansar, aí as aulas retornam novamente e a gente vai, né? E depois que a gente volta desse recesso, parece não, as coisas realmente ficam mais complicadas, porque o ano está terminando, os alunos estão aumentando as suas dificuldades e as dificuldades de aprendizagem aumentam porque os conteúdos vão se aprofundando mais, afinal de contas o ano está terminando. Mas aí, gente, acontece que como eles têm mais dúvidas, como eles têm mais dificuldades, a gente tem mais trabalho, a gente tem que dar muito mais atenção do que a gente dá até antes do meio do ano, né? Porque eles estão finalizando, então os conteúdos, como eu já falei, vão ficando mais difíceis, então a atenção também tem que ser redobrada. Pois então, tudo isso daí, o que acontece? Acaba com a gente, né? Esse ano eu não estive em sala de aula por causa de problemas de saúde, eu estou readaptada. Mas ano que vem voltarei para a sala de aula novamente. Eu estava comentando com uma amiga que ela estava falando assim: ai, Pri, eu preciso de férias, eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Eu falei assim: amiga, eu te entendo, sabe por quê? Porque apesar de eu não ter ficado em sala de aula esse ano, eu também quero minhas férias, eu também estou cansada. E eu sei do que você tá falando, porque eu já estive aí, aliás, eu sempre estive aí. Então, assim, gente, é muito cansativo. A gente parece assim, quando a gente entra de férias, parece que não é suficiente para o nosso cansaço, porque não é só cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço espiritual. A gente tem que viver muitas dificuldades, a gente tem que viver muitas coisas assim complicadas, situações muito difíceis que às vezes a gente precisa resolver. Ontem lá na escola que eu trabalho, teve não é uma comemoração, nós tivemos uma solenidade, uma festinha de despedida dos alunos que estão saindo da escola, são os alunos de 5º ano. E assim, na hora lá da festa, a nossa diretora falou uma coisa que me tocou muito. Ela disse assim que nós, professores, muitas vezes nós temos que fazer o papel dos pais, além de fazer o nosso. Então, assim, isso cansa muito a gente. Por quê? Porque a gente eu não sei, pode até ser que exista, mas não é o meu caso. Eu não consigo ver um aluno sem princípios, sem educação e não tentar educá-lo, entendeu? Porque, apesar de que muitas pessoas pensam que a escola que educa, a educação tem que vir de casa. Claro que a gente educa, porque a gente não quer que a criança desande de vez e que pelo menos ali na escola, quando esteja com a gente, tenha um pouco de princípio, mesmo que quando chegue em casa
fica tudo a Deus dará, infelizmente. Então, assim, isso cansa muito a gente tem que, muitas vezes, nós temos que parar a nossa aula para dar uma atenção para aquele aluno que não tá bem, para dar uma atenção para aquele aluno que você vê que ele tá precisando muito do teu auxílio. Então, assim, você tem que orientar, você tem que mostrar, dar bons exemplos, explicar que aquilo ali não é correto, que aquilo ali não é uma postura de uma pessoa do bem e tal. Então, assim, muita coisa mesmo que a gente tem que viver. A gente não tem que dar só aula. E fora que o nosso serviço não acaba quando o sino bate no final do dia. Não, a gente vai para casa e a gente fica igual uma máquina, tendo que ficar pensando e maquinando. Muitas vezes a gente leva muito serviço para casa, principalmente nessa época do ano, em época também de avaliações. A gente corrige as provas em casa, lança as notas em casa, a gente elabora as avaliações, as atividades avaliativas, tudo em casa. Então, assim, o trabalho do professor é um trabalho que não acaba nunca. O professor nunca para de estudar, o professor tem que estar o tempo todo sabendo o que vai fazer. Você, mas tu dá aula de primeiro ao quinto ano. Sim, eu dou aula do primeiro ao quinto ano, mas eu tenho que estudar para dar aula, porque a gente não pode, assim, ir com a cara e com a coragem. A gente tem que planejar, e durante o nosso planejamento a gente estuda os conteúdos. Os professores, a gente sempre tem informação. Então, assim, não é uma coisa que é só ali. Por isso que a gente cansa, porque é muita coisa. A gente tem que conviver com a dificuldade do nosso salário altíssimo, porque o nosso salário é alto. O nosso salário é tão alto que quando a gente recebe, a gente não sabe quem a gente vai pagar para não ficar sem dinheiro. Não sabe o que a gente faz com o nosso dinheiro, mas é alto. Nosso salário é alto, nosso salário é altíssimo porque só com a graça de Deus para viver dele, né? Então nós ainda agradecemos, porque tem muita gente que não tem nem esse salário. Então, assim, hoje as pessoas não estão mais querendo ser professor. Por quê? Porque tá vendo a nossa dificuldade, tá vendo que cada dia é mais difícil. E pra gente que já tá ali dentro do sistema, né, infelizmente a gente não vê boas expectativas futuras pra gente. Infelizmente a gente se vê numa situação que a gente muitas vezes pensa assim: meu Deus do céu, é daqui pra pior. Mas fazer o quê? A gente não vê a esperança de mudar. A esperança que existe dentro de cada um. A esperança que move a gente é de cada um. A esperança de que amanhã sempre será melhor do que hoje é de cada um, não é de ninguém. O nosso salário, o nosso dinheiro que cai lá na nossa conta, ele infelizmente não é tão alto. Mas muitas vezes o que a gente leva em consideração, o que vale a pena da nossa profissão, é o olhar, é o carinho, é a gratidão que a criança tem pela gente. É aquele olhar de amor, é aquele olhar que muitas crianças dizem, não precisam falar nada. Elas simplesmente dizem, através do olhar: muito obrigada, professora, porque ninguém me trata desse jeito. Então, assim, é isso que faz, é isso que paga, é isso que alimenta o nosso coração, é isso que alimenta a nossa alma, é isso que nos faz vencer o nosso cansaço. É a gratidão, é a sinceridade do amor de uma criança. Mas, infelizmente, isso não paga nossas contas e não compra nossas cestas básicas. Só que a gente também não pode desistir. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para dizer assim, que as férias, nossas férias, são realmente muito esperadas. Mas eu quero dizer, não só para vocês que hoje vocês estão pensando, por exemplo, tem muita gente que está fazendo curso de pedagogia ou outro curso de licenciatura para ir para a sala de aula. E você já tem que ir sabendo que você não vai encontrar o mar de rosas, mas que você pode encontrar jardins floridos dentro do seu coração, com a esperança de que cada dia uma rosa se abrirá de uma forma diferente e mais bonita. Então, assim, eu não digo para você desistir, mas eu digo para você fazer
Só isso, se você realmente tiver certeza, porque o caminho não é fácil, não é curto, o caminho é infinito, o caminho em busca da satisfação profissional, o caminho em busca da alegria, o caminho em busca do retorno é muito grande, é infinito, eu nunca cheguei lá. Então, assim, e eu tenho apenas 14 anos de profissão. E os meus amigos que se aposentaram e que não chegaram nessa satisfação toda de ser professor. Então, se você quer ser professor, vá sabendo que você vai precisar lutar muito, lutar todos os dias para você encontrar forças para você ir trabalhar. E pra gente que já tá aí, gente, eu quero que vocês tenham, assim, um Natal super abençoado, que vocês confraternizem com as suas famílias, que vocês sejam bastante felizes e que o ano que vem a gente possa estar junto, lutando por nossos objetivos, pelos nossos ideais, pela nossa valorização. Quando eu falo valorização, eu não falo só de dinheiro, eu falo de respeito, eu falo de compreensão, eu falo de entendimento, de consideração, que a gente não é levado, nós não somos considerados, infelizmente. Professor é tido como uma profissão, eu acho que às vezes eu penso que as pessoas não queriam nem que professor existisse. Então, assim, mas nós existimos e nós sabemos a importância que a gente tem na vida de cada pessoa, de cada aluno que passa pela gente. Então, vamos continuar sonhando, a gente não pode parar de sonhar. Eu não paro de sonhar e eu espero que vocês também não parem. E que a gente segure na mão de Deus e consiga continuar caminhando nesse caminho tão complicado que é ser professor. Mas, em algum momento, tudo isso em algum momento acontece alguma coisa que tudo faz valer a pena. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.